Olha, gente, eu já passei dos 60, sabe? A vida da gente vira uma rotina, um caminho que a gente traçou lá atrás e que, na maioria das vezes, a gente nem pensa mais em mudar. Aposentado, meus dias eram tranquilos, previsíveis. Acordava cedo, tomava meu café, lia um pouco, cuidava do jardim, via TV. Minha esposa, a Maria, estava sempre ali, do meu lado. A gente se casou novo, construiu uma família, criou os filhos. Uma vida boa, sem grandes sobressaltos, sabe? Aquela paz que a gente busca depois de tanto corre-corre. Mas aí, um dia, o universo resolveu dar uma sacudida na minha paz. Tava eu, como de costume, sentado na praça, vendo o movimento, quando uma figura familiar passou. De primeira, não reconheci. O tempo é cruel, né? Mas aí, ela virou o rosto, e o sorriso, aquele sorriso. Era a Ana da minha juventude, a Ana do meu primeiro grande amor. O coração, que eu achava que já estava meio enferrujado, deu um pulo que quase me fez cair do banco. Ela estava diferente, claro, mas os olhos, o jeito de andar, a elegância, tudo ali, intacto na minha memória. Ela me viu, e o sorriso dela se abriu ainda mais. Carlos. A voz dela, um pouco mais grave, mas ainda com aquele tom que me fazia arrepiar. Eu me levantei, meio desajeitado, sentindo as pernas bambas. Ana. Foi a única coisa que consegui dizer. A gente se abraçou, um abraço meio tímido no começo, mas que logo se apertou, como se o tempo não tivesse passado. 20 e poucos anos, gente. 20 e poucos anos sem se ver, sem uma notícia, sem nada. E ali, de repente, ela estava na minha frente, como um fantasma do passado que se materializou. O que veio depois foi uma enxurrada de lembranças. A gente sentou no banco da praça e começou a conversar. Ela me contou da vida dela, eu da minha. Ela se casou, teve filhos, se divorciou. Eu, como disse, casei com a Maria, tive meus filhos, meus netos. A vida seguiu para cada um, mas a gente sempre se perguntou, lá no fundo, o que teria acontecido se a gente não tivesse se separado. Naquela época, a gente era jovem, impulsivo. Eu, um cabeça dura, ela, orgulhosa. Uma briga boba, um mal-entendido e pronto. Cada um pro seu lado. E a vida, que não espera, seguiu seu curso. Mas agora, ali, com ela na minha frente, tudo aquilo voltou. Aquele sentimento de que algo ficou inacabado, de que uma parte de mim nunca se curou de verdade. A Maria é uma mulher incrível, uma companheira para a vida toda. Eu a amo, claro que amo. Mas a Ana era a paixão avassaladora, o fogo que me consumia. E ver aquele fogo reacender, mesmo que só nas lembranças, me fez questionar tudo. Todas as minhas escolhas, todos os caminhos que eu segui. Será que eu fiz a coisa certa? Será que a vida que eu construí era a que eu realmente queria ou a que eu aceitei porque era o que estava ali, depois que a Ana se foi? Ela me chamou para tomar um café. Eu, sem pensar duas vezes, aceitei. A gente passou a tarde conversando, rindo, relembrando. Parecia que a gente tinha voltado no tempo. A química, a sintonia, tudo ainda estava lá. E eu, um senhor de mais de 60 anos, me senti um garoto de 20 de novo. Com o coração acelerado, as mãos suando, a cabeça a mil aquele dia, gente, foi um divisor de águas. A Ana não era só uma lembrança, ela era uma presença. E essa presença, de repente, virou minha vida de cabeça para baixo. Eu não sabia o que fazer, o que pensar. Só sabia que a minha paz, aquela paz previsível e tranquila, tinha ido embora. E, no lugar dela, veio uma tempestade de sentimentos e questionamentos que eu não esperava ter que enfrentar de novo nessa altura da vida. Nos dias que se seguiram, a Ana virou um pensamento constante. A gente trocou o telefone, e as mensagens começaram a pipocar. Mensagens inocentes, no começo, só para saber como a gente estava, como tinha sido o dia. Mas logo as conversas foram ficando mais longas, mais profundas. A gente falava de tudo, dos sonhos que a gente tinha quando era jovem, das decepções que a vida trouxe, das alegrias que a gente encontrou em outros caminhos.
E, no meio de tudo isso, sempre pairava aquela pergunta não dita: e se? Eu me pegava sorrindo pro celular, coisa que eu não fazia há anos. A Maria, minha esposa, percebeu. Ela é esperta, sabe? A gente se conhece há tanto tempo que um olhar já diz tudo. Ela perguntou, com aquela voz mansa dela, se estava tudo bem. Eu, meio sem jeito, disse que sim, que era só um amigo antigo que tinha reencontrado. Não menti, mas também não contei a história toda. E isso me pesava. A Maria sempre foi a rocha da minha vida, a pessoa que me deu estabilidade, que construiu uma família comigo. Enganá-la, mesmo que por omissão, me doía. Mas a Ana trazia de volta uma parte de mim que eu achava que tinha morrido. Aquele Carlos aventureiro, sonhador, que não tinha medo de arriscar. Com ela, eu me sentia vivo de um jeito diferente. A gente começou a se encontrar para almoçar, para tomar um café. Sempre em lugares públicos, sempre com a desculpa de colocar o papo em dia. Mas cada encontro era uma faísca, um lembrete do que a gente tinha sido e do que a gente poderia ter sido. Ela me olhava com aquele brilho nos olhos, e eu sentia um calor no peito que eu não sentia há muito tempo. Uma tarde, depois de um desses almoços, a gente estava caminhando sem rumo, conversando sobre a vida. Ela parou de repente, me olhou bem nos olhos e disse: Carlos, você se lembra de quando a gente prometeu que, se um dia a gente se reencontrasse e ainda sentisse algo, a gente daria uma chance? Meu coração disparou. Eu me lembrava, claro que me lembrava. Era uma promessa de jovens, feita num arroubo de paixão, que a gente nunca imaginou que um dia teria que cumprir. Eu gaguejei, tentei desviar o assunto, mas ela não deixou. Eu ainda sinto, Carlos, ela disse, a voz embargada. E você? Aquela pergunta me atingiu como um raio. Eu não sabia o que responder. A minha vida estava ali, sólida, construída com a Maria. Meus filhos, meus netos, minha casa, minhas rotinas. Tudo que eu tinha. Mas, ao mesmo tempo, a Ana estava ali, representando um caminho não trilhado, uma paixão que nunca se apagou de verdade. Era como se eu tivesse que escolher entre a segurança de um porto conhecido e a aventura de um mar desconhecido. Eu pedi um tempo para pensar. Ela entendeu, disse que não queria me pressionar, mas que a pergunta estava feita. E, gente, que pergunta! Eu passei noites em claro, revirando na cama, pensando na Ana, na Maria, em mim. Eu me via como um equilibrista numa corda bamba, com um abismo de cada lado. De um lado, a culpa, a dor de machucar a Maria, de destruir tudo que a gente construiu. Do outro, o arrependimento, a chance de viver um amor que eu achava que tinha perdido para sempre. Era uma tortura, uma verdadeira batalha dentro da minha cabeça. Comecei a observar a Maria com outros olhos. Ela continuava a mesma, carinhosa, atenciosa, dedicada. Mas eu sentia que algo tinha mudado em mim. Eu estava distante, pensativo. Ela percebia, claro. Tá tudo bem mesmo, Carlos? Você tá tão quieto ultimamente. Eu forçava um sorriso, dizia que era cansaço, que era a idade. Mas a verdade é que eu estava dividido, dilacerado entre o passado e o presente, entre a paixão e a lealdade. Era uma situação que eu nunca imaginei que enfrentaria e que me fazia sentir um completo idiota por não saber o que fazer. Eu tentei me afastar da Ana, diminuir os contatos. Mas era inútil. Ela me ligava, mandava mensagem, e eu não conseguia ignorar. Cada vez que eu ouvia a voz dela, ouvia o nome dela na tela do celular, meu coração dava um salto. Era uma atração magnética, uma força que me puxava para ela, mesmo sabendo que eu estava pisando em terreno perigoso. Eu me sentia fraco, um adolescente bobo, e isso me irritava. Eu era um homem feito, com uma vida estabelecida, e estava agindo como um garoto sem rumo. Um dia, a Ana me ligou, a voz dela cheia de uma tristeza que me apertou o peito. Ela disse que estava indo embora, que tinha conseguido um trabalho em outra cidade, bem longe dali. Que ela não podia mais ficar por perto, vendo que a gente não podia ter o que a gente queria. Que ela me amava, mas que a vida tinha que seguir. Aquilo me pegou de surpresa. Eu não esperava. Uma parte de mim sentiu um alívio,
como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. A decisão estava sendo tomada por ela, não por mim. Mas a outra parte... essa parte sentiu uma dor lancinante, a dor de perder de novo o que eu tinha acabado de reencontrar. Eu tentei convencê-la a ficar, a gente podia conversar, pensar numa solução. Mas ela estava decidida. Não, Carlos. Não dá. A gente já perdeu tempo demais. E agora, a gente tem vidas diferentes. Eu não quero ser a pessoa que vai destruir a sua família. E você também não merece viver dividido assim. As palavras dela eram duras, mas verdadeiras. E eu sabia disso. Eu sabia que ela estava certa. Mas doía. Doía demais. Eu me senti um covarde, um homem que não teve coragem de lutar pelo que sentia ou de ser honesto com quem estava do seu lado. Depois da ligação, eu fiquei um tempo ali, parado, olhando pro nada. A Maria me chamou para jantar. Eu fui, sentei à mesa, mas não conseguia comer. Ela me olhou, preocupada. Carlos, o que está acontecendo? Você está me escondendo alguma coisa? A voz dela era suave, mas firme. E eu sabia que não podia mais fugir. Era hora de ser homem, de encarar a situação de frente. Eu respirei fundo, olhei para ela e comecei a contar. Contei sobre a Ana, sobre o reencontro, sobre os sentimentos que voltaram. Contei tudo, sem esconder nada. E enquanto eu falava, eu via a dor nos olhos dela, a decepção, a tristeza. E aquilo me quebrou por dentro. Ela me ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando eu terminei, ela se levantou, foi para a cozinha e voltou com uma xícara de chá. Sentou de novo, me entregou o chá e disse: eu já sabia, Carlos. Eu te conheço. E eu sei que você não faria nada para me machucar de propósito. Mas você me machucou. E agora? A pergunta dela era simples, mas carregada de um peso enorme. E eu não tinha a resposta. Eu não sabia o que fazer. A Ana estava indo embora, e a Maria estava ali, ferida, mas ainda ao meu lado. E eu, no meio de tudo isso, me sentia um completo idiota, um velho bobo que quase jogou tudo pro alto por uma paixão do passado. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. A Maria estava magoada, e com razão. A gente conversava pouco, e quando conversava, era sobre coisas banais. O clima em casa estava pesado, e eu me sentia o culpado por tudo. Eu tentei me desculpar, explicar, mas as palavras pareciam vazias. Ela precisava de tempo, e eu sabia disso. Eu precisava reconquistar a confiança dela, provar que eu estava ali, que eu amava a minha família, que a Ana tinha sido só um fantasma do passado que me assombrou por um tempo. Eu liguei para a Ana, mas ela não atendeu. Mandei mensagem, mas ela não respondeu. Ela tinha ido embora, levado com ela a paixão, a aventura, o que poderia ter sido. E me deixou com o peso das minhas escolhas, com a dor de ter machucado a Maria e com a certeza de que eu tinha que consertar as coisas. Eu comecei a me dedicar mais a Maria, a tentar mostrar para ela, com atitudes, o quanto ela era importante para mim. A gente começou a sair de novo, a fazer as coisas que a gente gostava de fazer juntos. Lentamente, a gente foi se reconectando, reconstruindo a ponte que eu tinha quase derrubado. Não foi fácil, gente. Não foi mesmo. A cicatriz ficou, tanto na Maria quanto em mim. Mas a gente aprendeu com isso. Eu aprendi que a paixão pode ser avassaladora, mas que o amor de verdade, é o que constrói, o que sustenta, o que permanece. E a Maria, ela me perdoou. Não de uma vez, mas aos poucos, com o tempo, com a minha dedicação. A gente se fortaleceu, de um jeito que eu nunca imaginei que seria possível. E eu, hoje, olho para trás e vejo que a Ana, mesmo que tenha virado minha vida de cabeça para baixo, me fez enxergar o valor do que eu tinha. Me fez questionar minhas escolhas, sim, mas me fez reafirmar o meu amor pela Maria, pela minha família, pela vida que eu construí. E isso, gente, não tem preço. A paz voltou, mas uma paz diferente, uma paz mais madura, mais consciente. Uma paz que eu sei que eu lutei para ter de volta. Aquela noite, depois de tudo, foi um marco. A Maria,
com a xícara de chá na mão, me olhava com uma mistura de dor e compreensão. Não houve gritos, nem acusações. Apenas um silêncio pesado, que falava mais do que 1000 palavras. Eu me senti um lixo, um traidor. Mas, ao mesmo tempo, um alívio imenso me invadiu. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava ali, exposta. E a partir dali, a gente podia começar a reconstruir. Os dias viraram semanas e as semanas, meses. A gente começou a conversar de verdade, a abrir o coração um pro outro. Eu contei para Maria tudo o que a Ana tinha despertado em mim, não como uma justificativa, mas como uma confissão. Falei da nostalgia, da sensação de ter perdido algo importante, da dúvida que me corroía. E ela, com a sabedoria que só o tempo e o amor constroem, me ouviu. Ela não minimizou minha dor, nem a dela. Apenas me fez ver que a vida é feita de escolhas, e que cada escolha tem suas consequências, boas e ruins. A gente construiu uma vida, Carlos, ela me disse um dia, enquanto a gente estava sentado na varanda, vendo o sol se pôr. Uma vida que talvez não tenha sido a paixão avassaladora que você sonhou na juventude, mas que foi e é um amor sólido, um porto seguro. E isso, meu velho, é muito mais raro do que a paixão. As palavras dela me atingiram em cheio. Ela estava certa. A paixão que a Ana representava era um fogo que queima rápido, intenso, mas que pode deixar cinzas. O amor da Maria era como um braseiro, que esquenta devagar, mas que dura a vida toda, aquecendo a alma e o coração. Eu comecei a ver a Maria com outros olhos de novo. Não com os olhos da culpa, mas com os olhos da gratidão e do reconhecimento. Ela não era só minha esposa, a mãe dos meus filhos. Ela era minha parceira, minha confidente, a mulher que me conhecia melhor do que ninguém e que, mesmo ferida, estava disposta a lutar por nós. Eu comecei a fazer pequenas coisas para ela, coisas que eu tinha deixado de fazer com o tempo. Levar café na cama, comprar flores sem motivo, preparar o jantar. Gestos simples, mas que falavam muito. A gente voltou a viajar, a visitar os filhos e os netos com mais frequência. A rir das bobagens, a planejar o futuro. A vida, aos poucos, foi voltando ao normal, mas um normal diferente, mais consciente, mais valorizado. A sombra da Ana ainda aparecia de vez em quando, nas minhas lembranças, nos meus sonhos. Mas agora, ela não era mais uma ameaça, e sim um lembrete. Um lembrete de que a vida é fugaz, de que as escolhas importam, e de que o amor verdadeiro é um tesouro que a gente precisa cuidar todos os dias. Um dia, recebi uma carta. Era da Ana. Ela estava bem, feliz na nova cidade, com um novo trabalho. Dizia que sentia minha falta, mas que entendia que a gente tinha que seguir caminhos diferentes. Que ela me amava, mas que o amor dela era diferente do amor que eu tinha pela Maria. Que ela me desejava toda a felicidade do mundo. Aquela carta foi um fechamento. Uma despedida definitiva, mas sem amargura. Eu li, guardei, e senti uma paz que eu não sentia há muito tempo. A tempestade tinha passado, e o sol estava brilhando de novo. Eu mostrei a carta para Maria. Ela leu, me olhou e sorriu. Ela é uma boa mulher, Carlos. E você também é um bom homem. Aquele sorriso dela, sem mágoa, sem ressentimento, valeu mais do que qualquer perdão. A gente se abraçou, um abraço apertado, cheio de amor, de gratidão, de cumplicidade. E eu soube, naquele momento, que eu tinha feito a escolha certa. Não a escolha mais fácil, nem a mais apaixonada, mas a escolha mais verdadeira, a escolha que me trouxe a paz que eu tanto buscava. Hoje, eu olho para minha vida e vejo que ela é boa. Não perfeita, claro, porque a vida nunca é perfeita. Mas é boa. Eu tenho minha família, meus amigos, minhas rotinas. E tenho a Maria, a mulher que me ensinou que o amor não é só paixão, é também companheirismo, respeito, perdão. A Ana foi um furacão que passou pela minha vida, me bagunçou, me fez questionar tudo. Mas, no final, ela me ajudou a ver o valor do que eu tinha, a reafirmar minhas escolhas, a valorizar o amor que estava ali, do meu lado, o tempo todo. E isso, gente, é uma lição que eu vou levar pro resto da minha vida. A gente acha que sabe tudo, mas a vida sempre vem e nos ensina mais um pouco.
E eu, com meus 60 e poucos anos, ainda tô aprendendo. E tô feliz com isso. O processo de reconstrução não foi linear, sabe? Teve dias que a gente parecia ter voltado à estaca zero. A Maria, às vezes, se fechava e eu sentia a distância entre nós. Nessas horas, eu me sentia impotente, com um nó na garganta. Eu queria consertar, mas não sabia como. Eram as feridas dela, que ainda estavam abertas, e eu tinha que respeitar o tempo de cicatrização. Eu aprendi a ter paciência, a estar presente, mesmo quando o silêncio era a única resposta. Pequenos gestos, como preparar o café da manhã dela ou sentar ao lado dela no sofá sem dizer nada, só para mostrar que eu estava ali, que eu me importava. Comecei a revisitar minhas próprias memórias, não para me torturar, mas para entender. A Ana tinha sido um furacão na minha juventude, uma paixão que me tirou do chão. Mas a vida não é só paixão, né? A vida é construção, é rotina, é a beleza das coisas simples. E eu tinha construído algo sólido com a Maria. A gente tinha passado por tanta coisa junto. A criação dos filhos, as dificuldades financeiras, as perdas, as alegrias. Ela estava ali, do meu lado, em todos os momentos, bons e ruins. E eu, por um momento, quase joguei tudo isso fora por uma miragem do passado. Os filhos, eles perceberam que algo estava diferente. Não perguntaram diretamente, mas os olhares, as conversas mais cautelosas, denunciavam. Eu não queria envolvê-los nos meus problemas, mas sabia que, de alguma forma, eles sentiam a tensão. Isso me deu mais força para lutar pela minha família. Eu não podia decepcioná-los, não podia destruir o lar que a gente tinha construído com tanto carinho. A responsabilidade, que antes me parecia um peso, agora se transformava em um motor, uma razão para seguir em frente e fazer a coisa certa. Uma noite, a Maria me chamou para conversar. Ela estava com os olhos marejados, mas a voz firme. Carlos, eu te perdoo. Mas eu preciso que você me prometa que nunca mais vai me esconder nada. Que a gente vai enfrentar tudo junto, como sempre fizemos. Aquelas palavras foram um bálsamo para minha alma. Eu a abracei forte, sentindo o cheiro dela, o calor do corpo dela. E prometi. Prometi a ela, e prometi a mim mesmo, que a honestidade seria a base de tudo dali para frente. Que não haveria mais segredos, nem fantasmas do passado. A gente começou a planejar uma viagem, algo que a gente não fazia há muito tempo, só nós dois. Era um recomeço, uma forma de celebrar a nossa união, de reafirmar o nosso amor. E, durante essa viagem, eu percebi o quanto eu tinha amadurecido. A paisagem, as conversas, os momentos de silêncio. Tudo era diferente. Eu não estava mais buscando a emoção avassaladora, a paixão que me tirava o fôlego. Eu estava buscando a paz, a cumplicidade, a alegria de estar ao lado da pessoa que eu escolhi para compartilhar a minha vida. E a Ana? Ela se tornou uma lembrança distante, uma parte da minha história que me ensinou muito. Não há mais dor, nem arrependimento. Apenas a gratidão por ter vivido um amor intenso na juventude, e a gratidão ainda maior por ter encontrado um amor que resistiu ao tempo, às tempestades e que se fortaleceu com cada desafio. A vida é assim, né? A gente tropeça, a gente cai, a gente se levanta. E, no final, a gente aprende que o mais importante não é o que a gente perdeu, mas o que a gente construiu, o que a gente cultivou, o que a gente tem de verdade. Hoje, quando eu olho para Maria, eu vejo a minha história. Vejo a minha família, os meus filhos, os meus netos. Vejo a minha vida, com todas as suas imperfeições e todas as suas belezas. E eu sei que fiz a escolha certa. Não a escolha que me traria a paixão mais ardente, mas a escolha que me trouxe a paz mais profunda, o amor mais verdadeiro. E isso, gente, é o que importa no final das contas. A gente busca a felicidade em tantos lugares, mas às vezes ela está ali, do nosso lado, esperando a gente abrir os olhos e o coração para enxergá-la. E eu, finalmente, enxerguei. E sou grato por isso. A vida é um presente, e cada dia é uma nova chance de amar, de aprender, de ser feliz. E eu estou aproveitando cada segundo dessa nova fase, com a Maria ao meu lado, e com a certeza de que o meu caminho é aqui, com ela. Sabe,
A gente passa a vida inteira correndo atrás de coisas, de sonhos, de paixões. E, muitas vezes, a gente esquece de olhar pro lado, de valorizar o que a gente já tem. Eu, por exemplo, estava tão acostumado com a presença da Maria, com o amor dela, que eu acabei tomando como garantido. A gente se acomoda, né? Acha que certas coisas são eternas, que não precisam de manutenção, de cuidado. E aí, quando a gente menos espera, a vida vem e dá um chacoalhão pra gente acordar. O reencontro com a Ana foi esse chacoalhão. Foi como se um espelho tivesse sido colocado na minha frente, me mostrando o que eu tinha sido, o que eu tinha perdido e o que eu poderia perder. Não foi fácil encarar essa imagem. Teve muita dor, muita culpa, muito medo. Mas, no final, foi libertador. Me fez reavaliar minhas prioridades, me fez enxergar a Maria com a profundidade e o respeito que ela sempre mereceu, mas que eu, na minha cegueira, não estava dando. Hoje, quando a gente senta para tomar o café da manhã, eu presto atenção em cada detalhe. No jeito que ela segura a xícara, no sorriso que ela me dá, nas ruguinhas de expressão que o tempo deixou no rosto dela. Cada uma dessas rugas conta uma história, uma parte da nossa vida juntos. E eu percebo que essa história é muito mais rica, muito mais verdadeira, do que qualquer paixão avassaladora que eu poderia ter vivido. É um amor que amadureceu, que se transformou, que se fortaleceu com cada desafio. Meus filhos, com o tempo, também entenderam. Eu conversei com eles, expliquei a situação, sem entrar em detalhes que pudessem magoar a mãe deles. Falei sobre a importância da honestidade, da lealdade e de como a vida nos apresenta encruzilhadas que nos fazem crescer. Eles, já adultos, com suas próprias vidas e seus próprios desafios, foram compreensivos. E isso me deu ainda mais força. A família, no final das contas, é o nosso porto seguro, o nosso alicerce. E eu estava reconstruindo o meu, tijolo por tijolo. As tardes na praça, que antes eram um refúgio da rotina, agora se tornaram um lugar de reflexão e gratidão. Eu vejo os casais jovens, de mãos dadas, com aquele brilho nos olhos que a gente tinha na juventude. E eu sorrio. Não com inveja, nem com saudade de um passado que não volta mais, mas com a certeza de que cada fase da vida tem sua beleza, seus desafios, suas recompensas. E que o importante é viver cada momento com intensidade, com verdade, com amor. Eu aprendi que o amor não é um conto de fadas, onde tudo é perfeito e sem problemas. O amor é real, é feito de altos e baixos, de alegrias e tristezas, de perdão e compreensão. É a capacidade de olhar para o outro, com todos os seus defeitos e qualidades, e escolher amar. Todos os dias. E a Maria, ela me ensinou essa lição de uma forma que nenhuma outra pessoa poderia ter ensinado. Ela me mostrou que o amor é uma escolha, uma decisão diária e que vale a pena lutar por ele. Às vezes, me pego pensando na Ana. Não com o mesmo ardor de antes, mas com um carinho, uma ternura. Ela foi uma parte importante da minha história, uma pessoa que me marcou profundamente. E, de certa forma, ela me ajudou a encontrar o caminho de volta para mim mesmo, para minha verdade. Ela foi o catalisador que me fez questionar minhas escolhas, sim, mas que, no final, me levou a reafirmar o que realmente importava na minha vida. É uma ironia, né? A pessoa que quase destruiu meu casamento acabou me ajudando a salvá-lo. Essa experiência me fez mais forte, mais maduro, mais consciente. Eu não sou mais o mesmo Carlos de antes. Sou um Carlos que valoriza cada momento, cada pessoa, cada detalhe da vida. Um Carlos que sabe que a felicidade não é um destino, mas uma jornada. E que essa jornada é muito mais bonita quando a gente tem alguém para compartilhar, alguém para segurar a nossa mão, alguém para nos lembrar que, mesmo nas tempestades, o sol sempre volta a brilhar. E a Maria é esse sol na minha vida. E eu sou grato por isso, todos os dias. A vida é um presente, e eu estou aprendendo a desembrulhar cada dia com mais carinho e atenção. E isso, gente, é o que realmente importa. Viver, amar, aprender. E, acima de tudo, ser grato pelo que a gente tem. Recentemente, aconteceu uma coisa que me fez pensar ainda mais sobre tudo isso. Tava eu e a Maria num desses encontros de família, com os filhos, os netos, aquela bagunça boa que a gente adora.
De repente, um dos meus netos, o Pedrinho, que é um danado de esperto, me perguntou: Vovô, por que você e a vovó Maria estão sempre de mãos dadas? A pergunta me pegou de surpresa, mas me fez sorrir. A Maria, que estava do meu lado, apertou minha mão de leve, e eu senti um calor no peito. Eu olhei para o Pedrinho, e depois para Maria, e disse: Sabe, Pedrinho, a gente segura a mão um do outro porque a vida é como uma estrada, cheia de curvas, altos e baixos. E é muito melhor e mais seguro percorrer essa estrada com alguém que a gente ama do lado, segurando a nossa mão. Assim, a gente não se perde, e um ajuda o outro a passar pelos desafios. A Maria sorriu, e eu vi nos olhos dela um brilho de orgulho e amor. Naquele momento, eu soube que todas as minhas escolhas, todos os meus questionamentos, tinham valido a pena. Essa pequena conversa com o Pedrinho me fez refletir sobre a profundidade do amor que eu construí com a Maria. Não é um amor de novela, com dramas e reviravoltas a cada capítulo. É um amor de vida real, feito de companheirismo, de respeito, de paciência. É um amor que se constrói dia após dia, com pequenas atitudes, com olhares, com silêncios. É um amor que não precisa de grandes declarações, porque ele se manifesta nas coisas mais simples do cotidiano. Eu me lembro de um tempo em que eu buscava a emoção, a adrenalina da paixão. Achava que a vida tinha que ser um eterno fogo de artifício. Mas a vida me ensinou que o fogo de artifício é lindo, mas dura pouco. O que realmente sustenta a gente é a fogueira que queima devagar, que nos aquece nas noites frias, que nos dá conforto e segurança. E a Maria é essa fogueira na minha vida. Ela é a chama que nunca se apaga, que me ilumina e me guia. Às vezes, vejo amigos da minha idade que estão sozinhos ou que vivem relacionamentos vazios, sem a profundidade que a gente tem. E eu me sinto um privilegiado. Não porque eu sou melhor que eles, mas porque eu tive a chance de reavaliar minhas escolhas, de corrigir o rumo, de valorizar o que realmente importa. A Ana foi um catalisador, uma força que me empurrou para essa reflexão. E, por mais que tenha sido doloroso na época, hoje eu sou grato por isso. Minha rotina, que antes me parecia previsível e até um pouco monótona, agora tem um novo significado. Cada manhã, quando eu acordo ao lado da Maria, eu sinto uma gratidão imensa. Cada café da manhã, cada caminhada no parque, cada conversa sobre o dia, tudo isso se tornou precioso. Eu aprendi a viver o presente, a saborear cada momento, sem me prender ao passado ou me preocupar demais com o futuro. A vida é agora, e eu quero viver cada segundo dela com plenitude. Os netos são uma alegria à parte. Eles trazem uma energia, uma inocência que nos rejuvenesce. Ver o Pedrinho, a Sofia, o Gabriel correndo pela casa, rindo, brincando, me faz sentir que a vida se renova, que o ciclo continua. E eu quero estar presente, quero ser um avô que participa, que ensina, que compartilha suas experiências. Quero que eles saibam que o amor é a coisa mais importante da vida e que a família é o nosso maior tesouro. E a Maria, a Maria. Ela é a minha rocha, a minha companheira, a minha melhor amiga. A gente já não tem mais a mesma energia de antes, os cabelos estão brancos, as rugas apareceram. Mas o amor, esse só cresceu, se aprofundou, se tornou mais forte. A gente se entende com um olhar, com um toque. A gente sabe o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. É uma conexão que vai além das palavras, uma sintonia de almas que se encontraram e se escolheram para a vida toda. Eu olho para trás e vejo um caminho longo, cheio de aprendizados. A vida me deu a chance de reencontrar uma paixão do passado, e essa paixão me fez questionar minhas escolhas. Mas, no final, ela me levou de volta para casa, pro meu verdadeiro amor, para minha família. E eu sou grato por essa jornada, por cada passo, por cada lição. A vida é um mistério, uma aventura, e eu tô feliz de estar vivendo cada momento dela, com a Maria ao meu lado, segurando a minha mão. E é isso que importa, gente. É isso que realmente importa. Essa história toda me fez pensar muito sobre o que é o amor de verdade. A gente, quando é jovem, idealiza, sonha com um amor de cinema, cheio de fogos de artifício e declarações grandiosas. E, de certa forma, a Ana representava isso para mim. A paixão avassaladora,
o proibido, o que ficou no passado e voltou para me tirar o fôlego. Mas o amor que eu construí com a Maria, esse é diferente. É um amor que se constrói no dia a dia, nas pequenas coisas, nos desafios superados juntos. É um amor que não precisa de holofotes, porque ele brilha na intimidade, na cumplicidade, na certeza de que a gente pode contar um com o outro, não importa o que aconteça. Eu me lembro de uma vez, logo depois que a poeira baixou, a Maria ficou doente. Nada grave, mas precisava de cuidados, de atenção. E eu, que estava tão focado nos meus próprios dilemas, me vi ali, cuidando dela, preparando a comida, dando os remédios, velando o sono dela. E, naquele momento, eu percebi a profundidade do meu amor por ela. Não era a paixão que me fazia tremer as pernas, mas era um amor que me dava força, que me fazia querer cuidar, proteger, estar ali. Era um amor maduro, consciente, que se manifestava na ação, no cuidado, na dedicação. E isso, gente, é muito mais valioso do que qualquer paixão passageira. Nossos filhos, que já são adultos e têm suas próprias famílias, foram um apoio fundamental nesse processo. Eles, de certa forma, me ajudaram a ver a importância de manter a família unida, de lutar pelo que a gente construiu. Eu via neles a continuidade da nossa história, o legado que a gente estava deixando. E isso me deu um senso de propósito, uma razão para lutar pela minha família, pela minha Maria. Eu não podia deixar que um fantasma do passado destruísse tudo que a gente tinha construído com tanto esfolho e amor. As manhãs na varanda, com o cheiro do café fresco e o canto dos pássaros, se tornaram um ritual sagrado. A gente senta ali, eu e a Maria, e conversamos sobre tudo e sobre nada. Sobre os netos, sobre os planos pro fim de semana, sobre as notícias do dia. E, nesses momentos, eu sinto uma paz que eu nunca imaginei que seria possível. Uma paz que não é a ausência de problemas, mas a certeza de que a gente tem alguém para compartilhar os problemas, para dividir as alegrias, para enfrentar a vida junto. Eu aprendi que a vida é um constante aprendizado. A gente nunca para de crescer, de evoluir, de se transformar. E que as dificuldades, por mais dolorosas que sejam, são oportunidades de aprendizado, de crescimento. A Ana, com o seu retorno inesperado, me trouxe uma dificuldade, um desafio. Mas, no final, ela me ajudou a me tornar um homem melhor, um marido mais presente, um pai e avô mais consciente. Ela me fez questionar minhas escolhas, sim, mas me fez reafirmar o meu compromisso com a Maria, com a minha família, com a vida que eu escolhi. E essa é a minha história, gente. Uma história de amor, de escolhas, de arrependimentos e de redenção. Uma história que me ensinou que o amor verdadeiro não é o que nos tira o fôlego, mas o que nos dá chão, o que nos sustenta, o que nos faz querer ser pessoas melhores. E eu sou grato por cada capítulo dessa história, por cada personagem, por cada lição. A vida é um presente, e eu tô aprendendo a desembrulhar cada dia com mais carinho e atenção. E isso, gente, é o que realmente importa. Viver, amar, aprender. E, acima de tudo, ser grato pelo que a gente tem. E eu tenho muito a agradecer. Tenho a Maria, tenho meus filhos, meus netos, meus amigos. Tenho uma vida plena, cheia de sentido. E isso, para mim, é a maior riqueza de todas. Outro dia desses, tava eu arrumando umas caixas antigas no sótão, aquelas coisas que a gente guarda a vida inteira e nunca mais olha. E, no meio de um monte de tralha, achei uma foto. Uma foto nossa, minha e da Ana, de quando a gente era jovem. A gente tava sorrindo, abraçados, com aquele brilho nos olhos de quem acha que o mundo é nosso e que nada pode nos parar. Eu fiquei um tempo ali, olhando para a foto, e um filme passou na minha cabeça. Lembrei das risadas, dos beijos roubados, dos planos que a gente fazia pro futuro. E, por um instante, senti um aperto no peito, uma saudade daquele tempo, daquela intensidade. Mas aí, eu olhei para a foto de novo, e percebi algo diferente. Não era mais a dor da perda, nem o arrependimento do que não foi. Era uma aceitação, uma compreensão de que aquilo foi parte da minha história, uma parte importante, sim, mas que me trouxe até aqui. E o aqui, hoje, é um lugar bom. É um lugar onde eu tenho a Maria, a minha família, a minha paz. Eu guardei a foto de volta na caixa, mas não com tristeza. Guardei com carinho,
como quem guarda uma lembrança preciosa de um tempo que passou, mas que deixou marcas importantes. Essa maturidade, essa capacidade de olhar para o passado sem amargura, eu devo muito a Maria. Ela me ensinou que o perdão não é só perdoar o outro, mas perdoar a si mesmo. Perdoar as escolhas erradas, os caminhos tortuosos, as paixões que nos desviaram. E, ao me perdoar, eu consegui me libertar. Me libertar da culpa, do peso, da sensação de que eu tinha algo inacabado. E essa liberdade me trouxe uma leveza que eu não sentia há muito tempo. Nossos encontros com os amigos também ganharam um novo sabor. Antes, eu me sentia meio distante, com a cabeça em outro lugar. Agora, eu tô ali, presente, participando das conversas, rindo das piadas, aproveitando a companhia. A gente fala de tudo, de política, de futebol, dos netos, das viagens que a gente fez e das que ainda quer fazer. E eu percebo que a vida é muito mais rica quando a gente compartilha, quando a gente se conecta de verdade com as pessoas que a gente ama. O jardim, que sempre foi meu refúgio, agora é um lugar de contemplação. Eu passo horas ali, cuidando das plantas, vendo as flores desabrocharem, os frutos amadurecerem. E, em cada semente que eu planto, em cada folha que eu rego, eu vejo um pouco da minha própria vida. A vida é um ciclo, né? De plantar, cuidar, colher. E eu tô colhendo os frutos de uma vida bem vivida, de um amor bem cultivado, de escolhas que, no final das contas, me trouxeram até aqui. Eu me sinto um homem completo, realizado. Não porque eu não tenha problemas, ou porque a vida seja perfeita. Longe disso. Mas porque eu aprendi a lidar com os problemas, a valorizar as pequenas alegrias, a ser grato pelo que eu tenho. E essa gratidão, gente, é o que me move, o que me faz querer viver cada dia com mais intensidade, com mais amor. A Maria é a minha parceira nessa jornada, a minha companheira de todas as horas. E eu sou grato por ter ela ao meu lado, por ter a minha família, por ter a minha vida. Essa experiência com a Ana, por mais que tenha sido um turbilhão, me fez enxergar a beleza da minha própria história. Me fez perceber que o amor não é só um sentimento, é uma construção. É um trabalho diário, de paciência, de compreensão, de perdão. E que, no final das contas, o amor que a gente constrói é muito mais duradouro e significativo do que qualquer paixão passageira. É um amor que resiste ao tempo, às tempestades e que se fortalece com cada desafio. E eu, com meus 60 e poucos anos, posso dizer com toda certeza, eu fiz a escolha certa. E sou feliz com ela. A vida é um presente, e eu tô aprendendo a desembrulhar cada dia com mais carinho e atenção. E isso, gente, é o que realmente importa. Viver, amar, aprender. E, acima de tudo, ser grato pelo que a gente tem. E eu tenho muito a agradecer. Tenho a Maria, tenho meus filhos, meus netos, meus amigos. Tenho uma vida plena, cheia de sentido. E isso, para mim, é a maior riqueza de todas. A história da Ana foi um capítulo importante, mas a história da minha vida, a verdadeira história, é com a Maria. E essa história continua sendo escrita, dia após dia, com muito amor e gratidão. Essa jornada de autoconhecimento e redescoberta me fez perceber que a felicidade não é um estado permanente, mas uma série de momentos, de escolhas, de atitudes. E que a gente tem o poder de construir a nossa própria felicidade, dia após dia. Não é fácil, claro. A vida apresenta seus desafios, suas dores, suas perdas. Mas é na forma como a gente lida com esses desafios que a gente se fortalece, que a gente cresce, que a gente aprende a valorizar o que realmente importa. Eu me lembro de uma conversa que tive com um amigo, o Zé, outro dia. Ele estava passando por um momento difícil no casamento e me pediu um conselho. Eu, que nunca fui de dar conselhos, me vi ali, compartilhando um pouco da minha própria experiência. Falei para ele sobre a importância da comunicação, da honestidade, do perdão. Falei que o amor não é só paixão, é também companheirismo, respeito, cumplicidade. E que, às vezes, a gente precisa de um chacoalhão para acordar, para enxergar o valor do que a gente tem. O Zé me ouviu com atenção e, no final, me agradeceu. Disse que minhas palavras tinham feito ele pensar. E isso me deu uma sensação boa, sabe? De que a minha história,
por mais dolorosa que tenha sido em alguns momentos, podia servir de exemplo, de inspiração para outras pessoas. De que a gente não passa pelas coisas à toa, que tudo tem um propósito, uma lição a ser aprendida. E a Maria, ela é a minha maior lição. Ela me ensinou que o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa frase, que a gente ouve em casamentos, nunca fez tanto sentido para mim como agora. Ela é a essência do nosso amor, do amor que a gente construiu, do amor que a gente cultiva todos os dias. Meus netos, eles são a minha alegria, a minha esperança. Ver a inocência nos olhos deles, a curiosidade, a vontade de aprender, me faz sentir que a vida vale a pena. Eu adoro contar histórias para eles, histórias da minha juventude, histórias da minha vida. E, claro, eu conto a história da vovó Maria, de como a gente se conheceu, de como a gente construiu a nossa família. E eles ouvem com atenção, com os olhos arregalados, como se estivessem ouvindo um conto de fadas. E, de certa forma, é um conto de fadas, né? Um conto de fadas da vida real, com seus desafios, suas reviravoltas, suas lições. Um conto de fadas onde o príncipe e a princesa não vivem felizes para sempre sem esforço, mas constroem a felicidade dia após dia, com amor, com dedicação, com perdão. E eu sou o príncipe dessa história, e a Maria é a minha princesa. E a gente está escrevendo o nosso final feliz, um final feliz que não é o fim, mas a continuidade de uma jornada que ainda tem muito a nos ensinar. Eu me sinto um homem abençoado. Abençoado por ter a Maria ao meu lado, por ter a minha família, por ter a minha vida. Abençoado por ter tido a chance de reavaliar minhas escolhas, de corrigir o rumo, de valorizar o que realmente importa. A Ana foi um catalisador, uma força que me empurrou para essa reflexão. E, por mais que tenha sido doloroso na época, hoje eu sou grato por isso. A vida é um presente, e eu estou aprendendo a desembrulhar cada dia com mais carinho e atenção. E isso, gente, é o que realmente importa. Viver, amar, aprender. E, acima de tudo, ser grato pelo que a gente tem. E eu tenho muito a agradecer. Tenho a Maria, tenho meus filhos, meus netos, meus amigos. Tenho uma vida plena, cheia de sentido. E isso, para mim, é a maior riqueza de todas. A história da Ana foi um capítulo importante, mas a história da minha vida, a verdadeira história, é com a Maria. E essa história continua sendo escrita, dia após dia, com muito amor e gratidão. E eu tô feliz de estar vivendo cada momento dela, com a Maria ao meu lado, segurando a minha mão. E é isso que importa, gente. É isso que realmente importa. E eu espero que vocês, que estão me ouvindo, também encontrem a paz e a felicidade que eu encontrei. Porque a vida é curta demais pra gente não viver intensamente, pra gente não amar de verdade, pra gente não ser grato pelo que a gente tem. E eu sou grato. Muito grato. E assim, a vida segue seu curso, com suas idas e vindas, seus desafios e suas recompensas. Eu, Carlos, um homem de mais de 60 anos, com uma vida cheia de histórias para contar, olho para trás sem arrependimentos. Cada passo, cada escolha, cada erro, cada acerto me trouxe até aqui. E o aqui é um lugar de paz, de amor, de gratidão. A Maria, minha eterna companheira, é o meu porto seguro, a minha rocha. Meus filhos e netos, a minha alegria, a minha herança mais preciosa. E a Ana, a paixão da juventude, a tempestade que me fez questionar tudo, se tornou uma lembrança distante, um catalisador que me ajudou a valorizar o que eu tinha. Ela me fez ver que o amor verdadeiro não é o que nos tira o fôlego, mas o que nos dá chão, o que nos sustenta, o que nos faz querer ser pessoas melhores. E eu sou grato por essa lição, por essa jornada, por essa vida. A gente nunca para de aprender, né? E eu, com meus cabelos brancos e minhas rugas de expressão, ainda tenho muito a aprender, muito a viver, muito a amar. E tô pronto para tudo que a vida ainda me reserva, com a Maria ao meu lado, sempre. Porque, no final das contas, é isso que importa.
ter alguém para compartilhar a jornada, para segurar a nossa mão, para nos lembrar que o amor é a maior aventura de todas. E eu tô vivendo a minha, com a intensidade e a gratidão que ela merece. Essa tranquilidade que eu sinto hoje, essa paz de espírito, não veio de graça. Foi conquistada com muita luta, muita reflexão, muita humildade. Eu tive que engolir meu orgulho, admitir meus erros, pedir perdão. E, acima de tudo, tive que me perdoar. Perdoar o jovem impulsivo que eu fui, o homem que quase jogou tudo pro alto por uma paixão do passado. E, ao me perdoar, eu me libertei. Me libertei da culpa, do peso, da sensação de que eu tinha algo inacabado. E essa liberdade me trouxe uma leveza que eu não sentia há muito tempo. A Maria, com sua sabedoria e sua generosidade, foi fundamental nesse processo. Ela não me julgou, não me condenou. Apenas me acolheu, me amparou, me ajudou a encontrar o caminho de volta para casa, para mim mesmo. Ela me mostrou que o amor verdadeiro não é o que nos tira o fôlego, mas o que nos dá chão, o que nos sustenta, o que nos faz querer ser pessoas melhores. E eu sou grato por essa lição, por essa jornada, por essa vida. A gente nunca para de aprender, né? E eu, com meus cabelos brancos e minhas rugas de expressão, ainda tenho muito a aprender, muito a viver, muito a amar. E tô pronto para tudo que a vida ainda me reserva, com a Maria ao meu lado, sempre. Porque, no final das contas, é isso que importa. Ter alguém para compartilhar a jornada, para segurar a nossa mão, para nos lembrar que o amor é a maior aventura de todas. E eu tô vivendo a minha, com a intensidade e a gratidão que ela merece. E para vocês, que estão me ouvindo, eu deixo um conselho. Valorizem o que vocês têm. Não esperem a vida dar um chacoalhão para acordar. Olhem pro lado. Vejam a beleza das coisas simples, a importância das pessoas que estão com vocês. O amor é uma planta que precisa ser regada todos os dias, com carinho, com atenção, com respeito. Não deixem que a rotina, que o cansaço, que as dificuldades do dia a dia matem essa planta. Cuidem dela, cultivem, e vocês verão que ela vai florescer e dar frutos que vão alimentar a alma de vocês por toda a vida. A felicidade não é um destino, é uma jornada. E essa jornada é muito mais bonita quando a gente tem alguém para compartilhar. E eu sou um homem de sorte, porque eu tenho a Maria. E isso, para mim, é a maior riqueza de todas. E é com essa certeza, com essa gratidão no peito, que eu sigo em frente. A vida é um presente, e eu tô aprendendo a desembrulhar cada dia com mais carinho e atenção. E isso, gente, é o que realmente importa. Viver, amar, aprender. E, acima de tudo, ser grato pelo que a gente tem. E eu tenho muito a agradecer. Tenho a Maria, tenho meus filhos, meus netos, meus amigos. Tenho uma vida plena, cheia de sentido. E isso, para mim, é a maior riqueza de todas. A história da Ana foi um capítulo importante, mas a história da minha vida, a verdadeira história, é com a Maria. E essa história continua sendo escrita, dia após dia, com muito amor e gratidão. E eu tô feliz de estar vivendo cada momento dela, com a Maria ao meu lado, segurando a minha mão. E é isso que importa, gente. É isso que realmente importa. E eu espero que vocês, que estão me ouvindo, também encontrem a paz e a felicidade que eu encontrei. Porque a vida é curta demais pra gente não viver intensamente, pra gente não amar de verdade, pra gente não ser grato pelo que a gente tem. E eu sou grato. Muito grato. Muito grato mesmo.